quando regressamos ao estádio 1º de Maio para a reportagem final. Este Grupo União Sport 0, Sintrense 0. É verdade, Paulo Canas, ouvintes da Rádio Nova Antena, já estamos junto aos balneares, estamos junto do treinador da equipa do Sintrense, Eloy Zefrino. Eloy Zefrino, muito boa tarde. Grupo União Sport e Sintrense chegavam aqui realmente em posições ingratas, a precisarem de pontuar. Uma partida que terminou sem golos, com um 0-0 final. Que lhe pareceu este jogo? Sim, como disse, uma que duas equipas que não apoiam bons resultados, que na tabela classificativa estão mal classificados, e isso retira, como é óbvio, alguma tranquilidade, alguma confiança, e cria sempre alguma ansiedade e algum estado de frustração. Nós tentamos combater isso. Penso que entramos muito bem no jogo, fizemos uma primeira parte em que gerimos bem o jogo, em que gerimos os momentos do jogo, até aí à meia hora em que, quando perdemos um bocadinho o controle do jogo e o União de Mor conseguiu, devido a duas situações mal resolvidas na nossa área, conseguiu ganhar alguma confiança, mas penso que na primeira parte, se nós temos sido um bocadinho mais felizes no último passo, poderíamos ter chegado ao intervalo em vantagem. Só que realmente a classificação por vezes tem destas coisas, e faz com que os jogadores no último remate percam um bocadinho, ou no último passo, que é um bocado, se calhar ainda mais importante às vezes, no último passo, não consigam fazê-lo com muita qualidade. Depois entramos na segunda parte, como tínhamos esperado. Nós temos um intervalo que nessa segunda parte, para chegar para cima. Se o União de Mora, jogando em casa, iria ter a sensação de que teria que assumir o jogo, teria que abrir um bocadinho mais passos atrás. Foi o que aconteceu. Nós tivemos 2 ou 3 contra-ataques fortíssimos para inaugurar o marcador. Não conseguimos fazer. Depois no lance, o União de Mora tem 2 lances que são criados pelos nossos defesas, em que temos a bola e depois adormecemos um bocadinho. Num dá penalti e no outro deu um jogador isolado, mas foram coisas, lá está, intranquilidades momentâneas que possivelmente, se calhar, se nós tivéssemos uma onda positiva, não teriam acontecido, mas penso que continuamos até ao fim. As grandes oportunidades, tirando o União Norte, tem uma bola também, um bom remate do Viegas, que uma grande defesa do Rafa, mas depois nós temos também situações para fazer o gol, ainda mesmo a acabar esta, mais uma vez, um jogador isolado. Podíamos ter sido aqui com os 3 pontos, não saímos. Parabéns às duas equipas, lutaram, e aquilo que eu digo sempre aos meus jogadores é que só nos podem obrigar a trabalhar, a lutar, a correr, e a tentar até o último apito ganhar o jogo. Foi isso que nós fizemos, e a prova é que no último suspiro nós temos um jogador isolado. Portanto, estamos conscientes de ter em relação ao nosso trabalho. Estamos numa posição difícil, mas pelo aquilo que nós temos vindo a realizar, os adversários por vezes conseguem estar positivos connosco, que nós não sabemos bem porquê, mas estamos vivos, contem connosco, porque esta equipa está viva, está forte, e vai ter certeza fazer uma ponta final forte, que pelo menos é isso que nós estamos à espera. Obrigado, Eloy Zefrino. Felicidades para a sua equipa. Vamos então chegar à conversa com Paulo Martins, que também já aqui está, a quem pedimos que possa vir um pouco até aqui mais fora. Paulo, muito boa tarde. Último jogo desta primeira volta, desta segunda fase. O União certamente a querer amealhar aqui os 3 pontos, era importantíssimo, como tu mesmo disseste, na decisão, até para ganhar distâncias do Sintrense, mas também para ficar um pouco melhor posicionado, então, na pauta classificativa. Não foi possível, um 0-0 final. Pareceu-me a mim uma primeira parte de grande desesperação, até de parte a parte em termos ofensivos. Uma segunda parte com muitas oportunidades de gol, ainda assim um 0-0 final. É verdade, acho que a primeira parte abusámos um pouco do futebol comprido, esticar muito na frente, e onde nós somos fortes é no desequilíbrio e nos corredores laterais, e chegámos à segunda parte, retificámos isso. Começámos a chegar mais perto. A primeira oportunidade acaba por ser primeira oportunidade acaba por ser da equipa adversária, mas até lá ninguém, acho eu, que estava a merecer. O que é certo é que parece que foi um safanão. A nossa equipa começou a chegar muito mais perto da baliza. Temos uma grande penalidade que o guarda-redes perdeu. Depois temos 2 lances do Carlos André, dois do João, a bola do Viegas que vai à trave. Isto demonstra também que a nossa equipa, como já vinha dando anteriormente,
fazia golos e eu estava crente que não sofrendo nós conseguíamos marcar. O que é certo é que hoje a bola não entrou, também não entrou na nossa baliza, relativamente aos outros resultados. Acabaram por se distanciar um pouco, mas fruto disso ganhamos um ponto também ao Malveira, no qual estamos a 3 pontos de todos. Isto demonstra mais uma vez o campeonato que temos e o que é certo é que a nossa regularidade em casa tem-nos faltado alguns pontos. É verdade, e esse paradoxo, assim se pode dizer, União que vinha a marcar muito, mas também a sofrer mais, pelo menos aquilo que desejava, hoje acaba por não sofrer, apesar de ter havido na segunda parte oportunidades de parte a parte, mas acaba também por não conseguir marcar. É verdade, não acredito que todos os jogadores que jogam, que queiram marcar as coisas hoje não saíram. Temos que continuar a trabalhar e só nos resta trabalhar, porque se nós baixarmos os braços é a coisa mais fácil, isso não nos convém. Os jogadores estão tristes, eu também estou triste pelo resultado, mas temos que levantar a cabeça e continuar a trabalhar, porque para a semana temos mais um jogo e em casa, contra uma boa equipe. Tem faltado à União, e tu já referiste isso, a União tem só uma vitória em casa, mas tem faltado, há uma capacidade também em casa de conseguir mais alguns pontos para poder estar numa situação mais confortável. Sim, das outras vezes entramos sempre a perder, desta vez não entramos a perder. Há coisas que nós olhamos e dizemos, e passa-nos tudo pela cabeça, como é óbvio. Acho que houve um lance hoje parecido aqui na defesa e tu que estiveste lá em Sacavém, um lance parecido ao penalti que sofremos e o árbitro diz que é casual. Portanto, se calhar tivemos azar no árbitro que apanhámos a semana passada, mas eu não me desculpo com os árbitros. Toda a responsabilidade é minha, assumo, mas é como eu digo, temos que continuar a trabalhar porque nada está perdido, também nada está ganho. Apenas queríamos e deveríamos ter ganho em casa para aumentar a diferença que temos para o Sintrense, e daí também para o Fabril, mas não foi possível e, como eu disse há pouco, continuar a trabalhar. Obrigado, Paulo Martins. Felicidades naturalmente para a União. Pois é, Paulo Canas, ouvintes da Rádio Nova Atena, estão ouvidas as declarações de ambos os técnicos, naturalmente com um sentimento, diria eu, de medo, de ilusão, porque eles sentiram que poderiam ter ganho o jogo. Se calhar poder-se-á achar que o União teve mais oportunidade, e eu acho que teve, mas o que é certo é que não deixa de ter razão Eloy Zeferino quando diz que o jogo terminou com uma oportunidade para a equipa do Sintrense, e não fosse acontecerem duas situações, porque se o corte de Samiro é verdadeiramente fantástico, o que é certo é que se João Falque tivesse sido mais leste a executar e se tivesse sido feliz dessa execução, Samiro provavelmente poderia não ter chegado a tempo. Provavelmente a sua juventude deslumbrou-se um pouco e quando quis rematar, a bola já lá não estava, porque o central do Grupo União Sport fez um corte verdadeiramente providencial. Mas dizer aquilo que disse ao longo de toda a partida, para mim foi das partidas que eu vi esta temporada de maior inspiração em termos ofensivos na primeira parte, em que, naturalmente, por mérito também das defesas, claro que há mérito, bastou não terem sofrido golos, mas, acima de tudo, porque eu acho que não houve grande capacidade de as situações ofensivas de uma e de outra equipa criarem realmente perigo evidente para os últimos redutos, o que é certo é que a etapa complementar teria que ser melhor, seria obrigatório ser melhor, e foi melhor. Foi melhor de uma parte e de outra. O Romário teve logo uma oportunidade flagrante em que, depois de desviar a bola de Eloy, rematou para a baliza de certo, apenas com um jogador pelo caminho. A bola esbarrou no poste esquerdo da baliza do guarda-redes unionista, mas o União respondeu muito bem. Com esse grande remate de Ricardo Viegas, que permitiu uma grande defesa ao guarda-redes da equipa contrária, com a bola ainda a roçar então o travessão, e depois o União com mais algumas situações em que com o Carlos André na cara do guarda-redes não conseguiam concretizar, depois com o cabeceamento de João Jus, depois a seguir respondeu o mesmo Romário, uma situação idêntica à de Carlos André, isolado por uma das laterais, a rematar contra o corpo do guarda-redes Eloy, e aí naturalmente muito mérito também para os guarda-redes contrários. Entretanto surgiu a grande penalidade a favor da União, mas foi um jogo que se sentia que podia haver um gol numa ou noutra baliza, o que acabou por não acontecer nem numa nem noutra. Grande
penalidade a favor da União. Ricardo Viegas não foi tão feliz como o guarda-redes Rafael, não conseguiu concretizar. Sabe-se que acontece no futebol, habitualmente só acontece a quem marca, mas naturalmente acontece. O que é certo é que até ao fim o União teve mais oportunidades, mas a partida acabou mesmo com essa possibilidade de João Falco então ainda criar maior prejuízo para a União. É uma partida que realmente fica atravessada, se assim se pode dizer, naquilo que são as pretensões do Grupo União Sport. Era fundamental ganhar. Cova da Piedade e Pinhal do Ves não fizeram, pelo menos ganharam. É verdade que a União, como o Paulo Martins referiu, ganhou, recuperou um ponto ao Atlético da Malveira, mas Cova da Piedade e Pinhal do Ves tinham 2 pontos de vantagem sobre a União, passaram para 4 pontos que já não deixam de ter um certo e determinado significado. O Sintrense ficou à mesma a 3, o Fabril ficou 1 ponto mais distante, porque apesar de estar a ganhar em Loures, acabou por não ser capaz de segurar esse resultado, acabando mesmo por perder. Fica realmente este sabor bastante amargo para esta partida do Grupo União Sport, uma partida importantíssima para ganhar, mas naturalmente faltam 7 jornadas. Paulo Martins falou na próxima semana, eu acho que na próxima semana o campeonato para realmente na transição entre as 2 voltas. Vamos ter jogos depois daqui a 2 semanas, com a União a regressar novamente ao 1º de maio, a receber o líder Grupo Esportivo de Loures, tentando naturalmente regressar aos pontos e fazer a recuperação que é imperiosa e que é urgente para a equipa alvinegra, que depois, cumprida essa partida, tem, se não estou enganado, 4 jogos em terreno alheio e apenas mais 2 em casa. Isto é, na segunda volta a União tem 3 jogos em casa e 4 fora. Cumprida essa partida com o Loures, fica então apenas com 2 jogos no 1º de maio, mas o 1º de maio também não tem sido talismã para o Grupo União Sport. Grandes dificuldades em vencer também aqui. A única vitória, é verdade, foi aqui conquistada perante o Atlético da Malveira, mas não mais conseguiu do que isso, a não ser alguns empates. Da arbitragem do Sr. Nuno Alvo, em determinadas situações não gostamos. Parece que Paulo Martins tem razão em relação a esta situação de bola na mão, com o braço afastado do corpo, em relação àquilo da semana passada. Claro que este árbitro não tem nada a ver com aquilo que o outro ajuizou a semana passada, mas numa outra situação não gostámos. Achei exageradíssimo o cartão amarelo Carlos André logo ao minuto 2, mas não terá tido outra influência no resultado. O União, inclusive, desperdiçou uma grande penalidade e por aí está tudo dito. Está tudo dito também em relação a este Grupo União Sport 0, Sintrense 0, União soma apenas mais 1 ponto e naturalmente é a segunda volta, mais 7 partidas, mais 21 pontos à disposição para chegar àquilo que são os seus objetivos, certamente, pelo menos, chegar ao 5º lugar. Está tudo dito desde o 1º de maio, fica então os votos do resto de uma boa tarde para os nossos ouvintes e despedimos-nos naturalmente com aquele abraço habitual e os votos de uma excelente semana para todos eles. Um abraço também para ti, Manuel Roca, em direto do estádio 1º de maio, a fazer o rescaldo, este empate caseiro do Grupo União Sport, um empate que vem aumentar distâncias entre os 3 últimos classificados e os clubes que estão à frente na tabela classificativa. Resultados finais nesta Série G manutenção: Pinhal Novense 2, Malveira 0, Cova da Piedade 4, Sacavenense 1, Grupo União Sport 0, Sintrense 0, Loures 3, Fabril Barreiro 1. Na Série H, Lusitano de Vila Real de Santo António 1, Ferreiras 1, Moura 2, Praiense 2, Atlético de Reguengos 0, Quarteirense 0 e o Angrense Aljustelense só se joga amanhã a partir das 16 horas. Na Série F manutenção, Alcanense 2, Torriense 1, Sertanense 1, Elétrico de Ponte Souro 1 e Oriense Fátima também se joga apenas amanhã. No Campeonato Nacional de Séniores Subida, Zona Sul, Lutano 0, Mafra 1, em tempo de intervalo, Operário Lagoa 0, Casa Pia 1. Em termos de resultados finais, acrescentamos 1º de dezembro 0, Caldas 2 e Nogueirense 0, Benfica de Castelo Branco 1. Nos jogos da tarde de hoje, na Divisão de Honra, torneio de encerramento, 5ª jornada, vitória do Cortiço em Santana do Campo por 2-1. Em termos de escalões de formação, há pouco os juvenis do Grupo União Sport receberam o Juventude de Évora. Ao intervalo, os alvinegros de Montemor venciam por 2-1, mas na segunda parte, devido à expulsão de um jogador com menos um elemento em campo, o Juventude conseguiu dar a cambalhota no marcador. Grupo União Sport 2, Juventude de Évora 3 é resultado final. Dentro de instantes vamos ter os Benjamins do Lavre. Estão aqui tão caladinhos que até me apetece cantar o fado. Esperemos que daqui a pouco eles que falem um pouco mais. Olá a todos, está tudo bem?